Boa noite, irmãos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto da ressurreição do Senhor Jesus, domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, que a graça do Senhor
seja abundante sobre a sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, irmãos, estarmos mais uma vez unidos, mesmo de forma remota, através da internet e através aqui do nosso canal do YouTube, para mais uma vez nós estarmos louvando ao Senhor, prestando a Ele um culto de louvor e de adoração, mesmo que de forma remota, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo coração, com o mesmo objetivo, que é de louvar ao Senhor. E nesta noite, mais uma bênção especial, que é, nós vamos cercar a mesa do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos participar do pão, do vinho. Que bênção, que maravilha vai ser esse culto desta noite, e você não pode deixar de estar participando conosco. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e participar ativamente das nossas programações. Deus lhe abençoe ricamente, espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça do Senhor esteja sendo derramada na sua vida e que você possa estar nesta noite com o coração feliz e alegre de estar conosco participando dessa programação. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe em toda essa nossa programação e depois nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos concedeu nesse domingo dos domingos, que é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus, domingo de vitória, de bênção, Senhor, para as nossas vidas, de certeza de salvação, de garantia de salvação para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu esta bênção maravilhosa. Abençoa o teu povo, aqueles que já estão aqui conectados conosco neste canal do YouTube, que a tua graça seja abundante nas suas vidas. Fica conosco, nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, agora nós vamos para a leitura da palavra do Senhor, leitura que tem o relato da ressurreição do Senhor Jesus, conforme foi escrito por João, capítulo 20, versículo 1 a 18. Então, a leitura desta noite, João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a versículo 18, vai estar sendo colocado na tela o texto para você acompanhar esta leitura em nome do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com um outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas?
Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Bem, querido, estamos de volta agora para um momento precioso do nosso culto, que é o momento de louvor e adoração. Já oramos, já lemos a palavra do Senhor, ela já falou no nosso coração, ela já nos abençoou, porque a palavra de Deus em si, ela é abençoada. E agora chegou o momento de nós cantarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor. E eu convido você a se juntar conosco para esse momento de louvor e de adoração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, 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 a morte não pode me vencer. Ele vivo está, ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, ele vivo está. A morte não pode me vencer. Ele vivo está, ele vivo está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino,
Bem, amados e queridos irmãos, estamos de volta agora para o momento de proclamação da palavra do Senhor, neste domingo precioso, maravilhoso, que é o culto da ressurreição, o culto de Páscoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está vivo para todo sempre, Jesus ressuscitou. Que maravilha! Estamos nesse momento agora com a oportunidade preciosa de estarmos meditando na palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse conosco, meditasse conosco no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 até o versículo 36, diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra mais uma vez nesta noite. Fica conosco, nos ilumina através do teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aí o discurso ou a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. O contexto desse texto, onde esse texto está inserido, é exatamente o momento do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, quando houve aquele alvoroço na cidade de Jerusalém, e as pessoas procuraram explicação, o que é que está acontecendo, e Pedro então
se levanta do meio dos apóstolos e prega essa palavra e anuncia essa palavra que nós acabamos de ler no dia de Pentecostes. A pregação de Pedro, meus irmãos, versou sobre a pessoa de Jesus, o objeto da mensagem de Pedro, o querigma da mensagem de Pedro, a centralidade da mensagem de Pedro foi falar a respeito da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Pedro, através dessa mensagem, desse sermão, apresenta para aquelas pessoas que estavam ali perplexas, naquele momento do Pentecostes, ele apresenta a pessoa de Jesus em 4 pontos, ou seja, ele apresenta Jesus em 4 pontos que são, podemos dizer assim, o cerne, a base da cristologia cristã. Em primeiro lugar, ele apresenta Jesus como aprovado. Está lá no verso 22, ele diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Então, a primeira coisa que Pedro apresenta aqui, Jesus fala a respeito de Jesus, é que Jesus é aquele que foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária, realizando milagres portentosos. Sua vida e a sua obra eram realidades conhecidas por todos. Ele era aprovado por Deus, varão aprovado por Deus. Nós temos aí em Atos capítulo 10, verso 38, dizendo assim: como Deus, ainda em outra pregação de Pedro, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, a primeira coisa que Pedro apresenta Jesus nesse sermão, nesse discurso, ele apresenta Jesus como aquele que foi aprovado por Deus, aprovado através dos milagres, aprovado através dos sinais que Jesus fazia, aprovado através da vida extraordinária que Jesus teve. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro fala aqui nesse sermão, é que Jesus foi um varão, um homem aprovado por Deus. Segunda colocação de Pedro nesse sermão é que ele apresenta Jesus como crucificado. Está no verso 23, ele diz: sendo este, Jesus, entregue pelo desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ou seja, ele apresenta Jesus não só como varão aprovado por Deus através dos seus milagres, da sua vida devota, da sua vida irrepreensível, mas ele também apresenta Jesus como aquele que foi crucificado pelos israelitas. E é conveniente e é bom a se afirmar aqui que a cruz que Jesus foi levado a ela não foi um acidente, é isso que Pedro está dizendo, mas a cruz faz parte do plano eterno de Deus. Observe que ele diz aqui, no verso 23, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, a sua crucificação, não foi um acidente, não foi uma derrota, não foi um desvio de percurso, não foi nada disso, foi um desígnio de Deus, ou seja, estava no plano eterno de Deus. Nós encontramos ele ainda falando em Atos capítulo 3, verso 18, onde ele diz: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Estava no plano de Deus, era plano do Senhor
que Jesus fosse até aquela cruz e desse lá a sua vida. Atos capítulo 4, versículo 27 a 28 diz: porque de fato, nesta cidade, em Jerusalém, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se ajuntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, a cruz não foi um acidente na vida de Jesus, a cruz não foi uma derrota, não foi um desvio de caminho, mas a cruz era plano de Deus, era determinação de Deus, era propósito de Deus. Então ele apresenta Jesus como aquele que foi crucificado de acordo com o propósito e de acordo com o plano de Deus. Jesus, ele foi crucificado porque Deus o entregou por nós, porque Deus nos amou e mandou Jesus, o seu Filho, morrer por nós na cruz do Calvário. João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele foi crucificado porque se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelos nossos pecados. De acordo com João, capítulo 10, verso 18, diz assim, o próprio Senhor Jesus se expressando diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi para isso que o meu Pai me mandou fazer. Jesus Cristo foi crucificado porque ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício pelos nossos pecados, e ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então, Pedro apresenta Jesus como aquele que é crucificado segundo o propósito e o desígnio de Deus, o plano de Deus, para que eu e você, meu irmão, pudéssemos ser alcançados pela salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi na cruz que Jesus conquistou a redenção, a salvação para cada um de nós, como está escrito em Efésios capítulo 1, verso 7, onde diz: nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Pedro apresenta Jesus como varão aprovado. Pedro apresenta Jesus como aquele que foi crucificado segundo o desígnio, o propósito, o plano eterno de Deus, para nos salvar e garantir a nossa salvação. Mas nesse sermão, neste discurso, Pedro ainda apresenta Jesus como o ressuscitado, como aquele que está vivo, aquele que não foi vencido pela morte. Versículo 24 a 32 diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Decorrendo ainda no seu sermão, ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, ele foi sepultado. Quem disse essas palavras foi Davi. Ele morreu, foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. E aí ele termina no verso 32 dizendo: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Que maravilha, que coisa extraordinária. Ele apresenta Jesus como varão aprovado por Deus através da sua vida e através dos seus milagres, através dos seus prodígios, da sua vida portentosa. Ele apresenta Jesus como aquele que foi crucificado pelo desígnio, pelo plano, pelo propósito de Deus. E ele apresenta Jesus como aquele que foi ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, nós não adoramos um Cristo morto, mas adoramos o Jesus vitorioso, que triunfou sobre a morte. Pedro cita aí o profeta Davi, o rei Davi, no Salmo 16, do verso 8 a 11, para evidenciar a realidade insofismável da ressurreição de Jesus. Ele vai buscar nesse texto lá no Antigo Testamento, no Salmo 16, escrito por Davi, onde ele fala: não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Pedro diz: ora, meus irmãos, o nosso grande rei Davi morreu, o seu túmulo está ainda hoje entre nós. Então não pode ser ele essa pessoa, mas prevendo que Deus iria cumprir o juramento de que um descendente dele estaria sempre no trono de Israel, e sendo profeta, diz o texto, previu a ressurreição de Jesus, quando disse: não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Davi não podia estar falando sobre si mesmo, quando disse que Deus não deixaria na morte, nem permitiria que visse a corrupção. Está no verso 27, pois o próprio Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece até hoje. Se você for a Israel, tiver essa bênção, essa oportunidade de visitar os lugares santos em Israel, você vai ter a oportunidade de ir lá no túmulo de Davi. Lá no túmulo de Davi, os judeus construíram até uma sinagoga. Eles oram ali naquele túmulo, diante daquele túmulo que dizem ser do rei Davi. E Pedro diz: olha, Davi morreu, seu túmulo está entre nós, então não pode ser ele que estar se referindo a ele. Ele está se referindo profeticamente neste salmo a Cristo, a Jesus, que ressuscitou de entre os mortos. Davi estava fazendo essa referência à ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E neste domingo da ressurreição de Páscoa, nós reafirmamos essa mensagem de Pedro. Jesus ressuscitou, a sua alma não foi deixada na morte, ele não viu a corrupção, ele está vivo pelos séculos dos séculos, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas além de apresentar Jesus como um varão aprovado pelas suas obras, pela sua vida, pelos seus milagres, além de apresentar Jesus como aquele que foi crucificado e morreu, sim, mas de acordo com o plano e o propósito determinado de Deus, ele apresenta Jesus como ressuscitado, porque ele não podia ser vencido pela morte, e agora ele apresenta Jesus, finalmente, em quarto lugar, como exaltado. Versículo 33 a versículo 36, o apóstolo Pedro assim se expressa: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês vedes e ouvis. No dia de Pentecostes, Jesus derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Davi, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Arremata dizendo no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel
de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro aqui está falando que Jesus, ele foi exaltado. Ao consumar a sua obra, Jesus ressuscitou em glória, voltou ao céu, se assentou à direita do Pai, mandou o Espírito Santo para a sua igreja. Jesus reina, ele está no trono do universo, ele voltará gloriosamente. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele é o Senhor do universo, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história, ele reina e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E é isso que Pedro diz a respeito da exaltação de Jesus. Ele foi varão aprovado, ele foi crucificado pelo propósito de Deus, ele ressuscitou porque a morte não podia reter, e ele foi exaltado porque ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. E ele mais uma vez pega emprestado a expressão do rei Davi que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor foi exaltado porque subiu aos céus, e subindo aos céus, assentou-se à direita de Deus e reina para todos sempre. E diz o verso 36, esteja certo toda a casa de Israel, diz Pedro, que este Jesus, varão aprovado por Deus, que vocês crucificaram a esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele foi finalmente exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Ao concluir essa exposição do sermão de Pedro, ele enfocou a pessoa de Jesus nesses 4 estágios. Ele era um homem, mas a sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Ele foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus, ele ressurgiu dos mortos, como previram os profetas e testemunharam os apóstolos, e ele foi finalmente elevado à destra de Deus, tornando-se Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Esse é o Jesus que nós adoramos nessa noite do domingo da Páscoa, do domingo da ressurreição. O Jesus que é Senhor, que ressuscitou, que se assentou à direita de Deus, está exaltado e que, como Senhor, voltará gloriosamente para buscar o seu povo e a sua igreja. Nessa noite, nós reafirmamos a nossa fé e a nossa confiança nesse Jesus, que está vivo para todo sempre. Amém. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra é poderosa, ela fala ao nosso coração, ela nos orienta, ela nos ilumina, ela clareia o nosso entendimento, ela faz com que o nosso coração seja mexido e movido pela tua palavra. Muito obrigado porque nesta noite, ó Deus, da ressurreição, nós conhecemos esse Jesus que Pedro pregou, esse Jesus que Pedro anunciou naquele dia de Pentecostes para aquelas pessoas que estavam naquela localidade. Ele diz, olha, Jesus, ele era varão aprovado por Deus. Jesus foi crucificado, mas pelo propósito, pelo desígnio de Deus. Ele ressuscitou, está vivo, porque a morte não poderia retê-lo. E ele está hoje exaltado, assentou-se à direita de Deus, subiu aos céus e é Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque tu enviaste Jesus Cristo, teu Filho amado, e ele é o nosso Senhor, e ele é o nosso Salvador. Nós te agradecemos nesta noite,
em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, nessa noite de Páscoa. Feliz Páscoa para você e para a sua família. E a Páscoa não se limita à comida, à bebida, mas a Páscoa é a certeza de que nós adoramos a esse Jesus que Pedro anunciou nesse dia de Pentecostes. Varão aprovado, crucificado pelo propósito de Deus, ressuscitou porque a morte não poderia sustentá-lo nem retê-lo, porque os profetas falaram que ele ressuscitaria, e ele que foi exaltado está à direita de Deus, subiu ao céu e é Senhor de todo o universo e de toda a terra. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Porque procuras entre os mortos quem vivo está, e sobre os principados triunfou. sim, nosso Deus está vivo, o Rei da Glória ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. O sol da justiça resplandeceu e a longa noite foi vencida. Cristo morreu nossa morte e ressuscitando deu-nos a vida. Aleluia, aleluia, Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para a celebração da Ceia do Senhor, nesse domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor Jesus, o nosso culto da ressurreição com a celebração da Ceia do Senhor nosso Deus. Espero que você já esteja aí com os elementos prontos para nós celebrarmos a Ceia do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta primeira aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele orienta a igreja no sentido da celebração da Ceia do Senhor, dizendo: o que recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou pão, ele rendeu graças, ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, é o meu corpo que é dado por vós. Semelhante modo, após a ceia, ele tomou o cálice, rendeu graças, repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isso é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Adiantando ainda o seu ensino sobre a ceia do Senhor,
o apóstolo Paulo orienta aquela igreja dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedir a Ele que abençoe esses elementos que estão aqui, o pão e o vinho, para que saiam do uso comum e que agora se tornem elementos para a nossa celebração da ceia do Senhor, onde vamos nos alimentar espiritualmente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses elementos que estão aqui diante de nós na mesa, onde nós estaremos utilizando, ó Pai, para fazer a celebração da ceia do Senhor. Lembrar que o Senhor entregou voluntariamente a sua vida por cada um de nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E agora, Deus, nós nos unimos como igreja do Senhor para estar celebrando a ceia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pão representando o seu corpo, o vinho representando o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Perdoa, Deus, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Se fizemos alguma coisa que desagradou ao Senhor, ao Espírito Santo, que o Senhor esteja nos perdoando nesse momento, para que, de consciência tranquila, em paz, possamos, ó Deus, nos apropriar do pão e do vinho. Abençoa o teu povo nesta celebração, nesse dia precioso e maravilhoso que é o domingo da ressurreição. Fica conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, como falou Paulo, ele tomou o pão, ele rendeu graças: bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, comei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu corpo. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor tomou o cálice e rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que faz brotar da terra o fruto da videira. E ele repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, bebei dele todos, isto é o meu sangue. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia, que é o dia da ressurreição, domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, esse domingo especial que o Senhor nos deu, ó Pai, esse privilégio abençoado de participar mais uma vez, de cercar mais uma vez a tua mesa, nos apropriarmos desses elementos santos consagrados, o pão e o vinho representando o corpo e o sangue do Senhor e nos alimentando espiritualmente do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, todo aquele que participou de uma forma maravilhosa, especial, extraordinária, que a tua graça seja derramada sobre o teu povo, sobre a tua igreja, que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, cada vez mais o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para nosso último momento, para encerrarmos o nosso culto dessa noite, culto abençoado, culto da ressurreição de Jesus, culto de Páscoa. Que maravilha, cercamos a mesa do Senhor, meditando na palavra, cantamos, exaltamos o nome do Senhor. Que coisa extraordinária, foi muito bom ter a sua companhia nessa noite conosco, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus, participando também da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente,
você tenha uma noite de paz, de tranquilidade. O anjo do Senhor acampa-se ao seu redor, guardando e livrando você e toda a sua família de todo o mal. Vamos nos ver agora de forma online, novamente na terça-feira, com o nosso culto online a partir das 19h30, às 7h30 da noite, e estaremos também online com os irmãos, aqueles que não podem estar conosco, no domingo também à noite, a partir das 19h online. E essa semana, como o decreto do governo liberou os cultos presenciais da igreja, nós estaremos então com o nosso culto presencial no domingo, sempre pela manhã. Nós vamos ter ainda a reunião com o conselho para determinarmos o horário dos cultos pela manhã, e estaremos então, irmãos, tendo, por força do decreto do governo, que realizar os nossos cultos dominicais, que seriam os cultos vespertinos. Agora nós teremos que ter os cultos matutinos pela manhã, mas nós estaremos aqui com a oportunidade de adorar e louvar ao Senhor nosso Deus. Também estamos estudando a possibilidade também de já estarmos reativando o nosso culto de oração presencial nas terças-feiras, a partir das 19h, indo até às 20h, o prazo máximo, a hora que nós podemos ir até as 20h, não podemos passar desse horário, mas nós estaremos reunindo o conselho da igreja para estar determinando e resolvendo a respeito desses assuntos. Então os irmãos aguardem as informações oficiais do conselho da igreja, que nós estaremos passando através do WhatsApp oficial da igreja e também do nosso canal no YouTube. Nós estaremos trazendo então essas informações aos amados irmãos. Continuemos orando, pedindo a Deus que afaste de nós essa pandemia, que esse vírus seja vencido e que nós possamos retornar ao nosso convívio normal, a passarmos a estar na igreja como antes fazíamos, com toda a membresia da nossa igreja, sem nenhuma restrição. Mas enquanto estivermos ainda dentro da pandemia, temos que observar os protocolos de segurança, estabelecidos pelo governo, que é o distanciamento social, o uso de máscara, o uso também da asepsia, da lavagem das mãos, e também do uso do álcool gel, o álcool 70, e também a diminuição dos números de pessoas dentro dos nossos templos, para que a gente possa então diminuir o número de vítimas da Covid-19. Ore, meu irmão, nós achamos que está demorando muito, mas precisamos orar, precisamos interceder com confiança, sabendo que Deus é aquele que está conosco. E Jesus, aquele que está exaltado lá no céu e é Senhor, Ele pode determinar a nossa vitória sobre essa pandemia através do poder que há nele. Portanto, vamos confiar no Senhor, mas vamos obedecer às autoridades sanitárias, aos médicos, aos especialistas na saúde, aos infectologistas. Vamos cuidar para que nós possamos então estar sendo livres desse vírus, não só nós, mas também toda a nossa família. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha uma noite de paz e de tranquilidade, em nome de Jesus. Recebam, pois, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Aleluia, nós temos essa certeza no Senhor. Aleluia.